Hoje nós vamos falar sobre a importância do uso do diário da dor nas dores de cabeça. Acompanhe. Com relação às generalidades, primeiro, o que é esse diário? O diário é uma ferramenta muito útil, usada pela grande maioria dos profissionais que estão habituados a atender esse tipo de paciente, o paciente com dor de cabeça crônica. Então, ele é literalmente um diário, tem os dias e, consequentemente, as informações que o paciente obtém durante as crises nesses dias. A gente vai ver melhor posteriormente. É especialmente útil em pacientes com dores de cabeça crônica e é óbvio que precisa ser conversado bem com o paciente, discutido para o paciente ter uma ideia geral de como responder cada item para poder ter uma acurácia melhor quando formos avaliar esse diário. É importante lembrar que o ideal é que esse diário seja fornecido na primeira consulta de um paciente com dor de cabeça crônica e ele preencha durante o intervalo entre as consultas, para quando ele voltar na consulta seguinte, a gente conseguir observar como que foi esse período em que o paciente ficou ausente do consultório. Com certeza, se o paciente não anotar, é muito mais fácil esquecer detalhes, não nos dá uma condição bem informada do que aconteceu nesse período. E as funções? É importante para monitorar a frequência, a severidade das dores de cabeça, então quanto tempo que aparece, a severidade, o grau de dor, entre várias outras condições que podem ser registradas nesse diário. Identificar padrões também para gatilhos, aqueles fatores que desencadeiam as crises, para poder justamente a gente identificando que há um gatilho mais comum, a gente agir nesse gatilho, a gente interferir nele para poder tentar reduzir a quantidade de crises. Também monitorar o tratamento, ver se o paciente está com uma adesão boa, se ele está fazendo realmente conforme é o correto que foi prescrito, se está usando a medicação correta e qual a necessidade que está sendo feita, né? Pra você ter uma ideia, aí pode, com um bom controle, evitar uma complicação com relação à questão da cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Registrar o que foi útil ou não, para poder usar posteriormente ou descartar e melhorar o tratamento, consequentemente, com base no que já foi feito. A gente tem uma resposta melhor de qual foi a medicação feita e como foi a resposta do organismo do paciente àquela medicação. Em termos de exemplo, nós temos hoje alguns que são feitos durante o aplicativo, né? Então separei esses três, sendo que eu dou destaque principalmente para esse iReday, que está disponível nas plataformas Android, também nas plataformas do iPhone. E para quem tem um pouco de dificuldade em inglês, tem esse aplicativo que é da Libs, que ele é totalmente em português. Então imaginem só, tomou medicamento, fator desencadeante, intensidade local da dor e a data. Então há como a gente fazer dessa forma. Mas, para quem tem um pouco de dificuldade com tecnologia de maneira geral, existem os que são impressos, como no caso esse exemplo do Diário da Dor de Cabeça da Sociedade Brasileira de Cefaleia, da Sociedade Brasileira de Dor de Cabeça. Então, existe aqui a possibilidade de colocar o nome e várias opções que o paciente iria assinalando se ele tivesse. Então, foi quando a dor de cabeça? Foi de madrugada, manhã, tarde, noite, durante o sono? Ele marcaria. Aqui seria, no caso, a data do mês, né? O mês de junho, dia 4. Se seria de um lado dos dois ou seria do tipo aperto ou pulsátil, se teria sintomas associados como náuseas e vômitos, né? Qual foi o resultado do uso da medicação para dor, se foi necessária a medicação para dor, depois você anota a parte qual foi a medicação que foi usada, o paciente está durante o período de menstruação, sim ou não, se ele encontra algum fator desencadeante, um gatilho. Como exemplo, eu separei o diário que nós usamos. Então, esse diário é um diário que nós fizemos com base no que achamos mais importantes com relação a dados que o paciente pode nos fornecer. E aqui eu vou citar um exemplo para vocês. Aqui a gente coloca a data. Então, por exemplo, dia 15/4, o paciente teve uma dor de cabeça que foi de 8h30 a 9 horas, sendo assim 30 minutos de duração. A severidade foi 5, numa escala de 0 a 10. A localização foi frontal à direita, sintomas associados a náusea e vômitos, o paciente apresentou isso durante o período de dor de cabeça. Ele usou Sumax 25 mg e obteve um alívio em 20 minutos. As horas de sono da noite anterior, para a gente também é muito importante a questão do sono. Então ele dormiu apenas 4 horas e não identificou nenhum gatilho para poder começar a dor. Depois, dia 19/4, ele teve também, sendo que das 9h30 às 9h45, então foi 15 minutos apenas. Ele teve uma intensidade de grau 4, local também à direita, só que na região temporal. Há sintomas associados de náusea e vômitos, também usou o mesmo medicamento e aliviou em 10 minutos. Na noite anterior ele dormiu 6 horas e também não identificou o gatilho.
Notem um exemplo da aplicação clínica de quanto é importante. O que a gente consegue ver com esses 2 episódios aqui, né? A gente consegue ver que a dor de cabeça desse paciente é predominantemente de manhã, é uma dor de cabeça moderada, né? Do mesmo lado, com sintomas associados. Então, a gente sabe que tem dor de cabeça que tem sintomas que são mais comuns do que outros, como náusea e vômito, tendendo a falar mais a favor de migrânia, de enxaqueca, com uma boa resposta em relação ao medicamento, que é um medicamento padrão para crises de enxaqueca. E olha aqui, ó, ele não está conseguindo dormir idealmente aquele período para poder ter uma noite de sono repousante, né, reconfortante, revigorante. Então, uma das coisas que a gente observa aqui é que ele já acorda com dor de cabeça de manhã. Então, será que é por causa do sono? Então, a gente poderia agir aqui na questão do sono para poder melhorar a questão da dor de cabeça dele. A dor de cabeça que a gente sabe também que são mais comuns durante o período matutino, como dor de cabeça de tumores cerebrais. Então, valeria a pena investigar com um exame de imagem. Então, notem como é útil um diário de dor de cabeça bem utilizado. E para isso precisa da orientação do profissional que está cuidando do paciente e também que o paciente preencha de forma correta.